Rede Vida, o canal da família, neste Frente a Frente de hoje. Quero cumprimentar a todos os telespectadores do nosso querido Brasil. No momento, nós ouvimos essa expressão: eu estou pegando a Rede Vida, eu estou fazendo bem para mim, para a minha família. Sabe por quê? Porque nós queremos levar uma mensagem de vida a todo o nosso Brasil. A juventude, as famílias. E neste ano terão a felicidade de receber o Papa em nossa pátria. Mas, caro telespectador, ontem nós celebramos uma grande festa, que liturgicamente vai ser amanhã, mas nós já celebramos 15 de agosto, festa da Assunção de Nossa Senhora. Todos sabem quem foi Nossa Senhora, a Mãe de Deus, a nossa mãe, com várias prerrogativas. Ela que subiu ao céu de corpo e alma, a Imaculada Conceição, e principalmente um grande tema, a maternidade divina, ela, a Mãe de Deus, e também a nossa mãe. Eu fico muito contente com a festa de ontem. Sabem por quê? Porque há 20 anos atrás, no dia 15 de agosto, eu era sagrado bispo da Igreja de Deus. Eu entreguei todo o meu episcopado nas mãos de Nossa Senhora. Mas hoje nós estamos aqui porque nós queremos entrevistar essas pessoas que estão aqui presentes. Vou apresentar essas pessoas e dizer a todos por que elas estão aqui. Porque a fundadora desta congregação vai começar o seu processo de beatificação brevemente. E essas pessoas vão conversar sobre esse tema. Nós estamos aqui com esta irmã, Madre Vera Letícia. Ela é a madre geral desta congregação das pequenas missionárias de Maria Imaculada. Também está aqui na frente, no meio, o nosso caríssimo Frei Patrício. Não é somente conhecido meu, mas conhecido do Brasil, porque várias vezes ele veio aqui também à nossa Rede Vida para falar de vários assuntos, principalmente num que ele é muito especialista, Santa Teresinha do Menino Jesus, cujo centenário de sua morte nós estamos celebrando neste ano. E também lá se encontra a irmã Simone Santana, que também pertence a esta congregação. Vamos então conversar sobre esse tema. Eu começaria dizendo assim: quem foi essa criatura, Madre Letícia? Madre Teresa é uma figura ímpar na igreja. Nós podemos dizer que Madre Teresa, como jovem, nos seus 19 anos, terminou o seu curso de professora, né, na Escola Caetano de Campos, em São Paulo, e nascida na capital mesmo, ela que vibrava com o mundo de São Paulo. Mas Deus, nos seus desígnios, ele tinha projetos para a Madre Teresa como fundadora e também como alguém que iria glorificá-lo muito com suas virtudes. Ela foi a fundadora? Madre Teresa é fundadora. Não teve um bispo que a acompanhou também? Teve, Dom Mútilo. Dom Epaminondas Nunes Dávila e Silva. Bispo de onde? Primeiro bispo da diocese de Taubaté. Em que ano ele morreu, a senhora se lembra? Ele morreu no ano de 1935. Um grande escritor, padre Monsenhor Ascânio Brandão, falando desse bispo, ele disse o seguinte: é uma pauta por onde deveria caminhar todo o bispo brasileiro. Uma expressão belíssima dele, sobre Dom Epaminondas, não é? Isso mesmo. Frei Patrício, nós estamos falando então da beatificação de Madre Maria Teresa. O senhor podia nos explicar aos caros telespectadores, o que significa beatificação? Antes de tudo, um abraço e uma saudação a todos os nossos telespectadores. Quando se fala de processo de beatificação, ou melhor, de canonização de uma pessoa, se entende o primeiro passo de recolher todas as provas possíveis ao redor dessa pessoa, sobre as virtudes, a fé, a esperança, a vida, tudo aquilo que a pessoa fez de grande ou de verdadeiramente evangélico, para que depois todo esse material recolhido possa servir
para um exame mais atento e se possa provar, através da reflexão, através do estudo, a autenticidade das virtudes da pessoa. Então, no caso da Madre Teresa, que nós estamos iniciando amanhã esse processo de canonização, dia 17 de agosto, em São José dos Campos, toda a diocese está reunida para esta celebração e assim vamos iniciar a recolher todo esse material, todas estas provas. Evidentemente, isto não quer dizer que a Madre Teresa já é santa, porque esta autoridade de proclamar santo depende exclusivamente do Santo Padre, o Papa. Mas nós vamos apresentar a grandeza desta alma que com sua vida gerou uma nova congregação para a Igreja e principalmente com a sua vida ela soube dar um novo sentido a tantas pessoas que naquele tempo sofriam de tuberculose. Madre Teresa, ou Madre Letícia, em que ano faleceu Madre Teresa? Madre Teresa faleceu no ano de 1972, precisamente no dia 8 de janeiro de 1972, quando tocava o sino do Ângelus ao meio-dia. Ali ao lado encontra-se também uma outra religiosa, que é a irmã Simone Santana. A senhora, irmã, conheceu também Madre Teresa? Não, eu não conheci assim pessoalmente a Madre Teresa, né? Mas eu diria que de certa forma eu a conheci, porque na comunidade onde eu moro vivem ainda muitas irmãs que conviveram de perto com Madre Teresa. Onde que a senhora mora? Eu moro na Casa Geral, na Casa Mãe da Congregação Sanatório Maria Imaculada. Foi nessa casa que ela morreu? Foi sim, foi nessa casa. Inclusive nós temos lá o quarto onde ela viveu, o lugar onde ela morreu, o escritório dela, um lugar assim histórico mesmo. E quando ela teve a ideia de criar essa congregação, como foi a origem, irmã? Ela assim, como é que nasceu? Então, a congregação, Dom Múcilo, ela nasceu de uma providência divina para com os pobres, os doentes, e a partir de uma experiência de doença da própria fundadora Madre Teresa. Ela ficou doente de tuberculose. Aos 21 anos, ela foi para São José dos Campos, que naquela época se chamava a Cidade Esperança, a Cidade Esperança dos doentes tuberculosos. E ali ela passou pela experiência da dor, da solidão, vamos dizer assim, da incerteza da vida, e não havia tratamentos suficientes para a doença. E fazendo essa experiência da dor do pobre, do tuberculoso, Madre Teresa sentiu ali o apelo de Deus. É aqui que Deus me quer. Assim veio a voz de Deus para ela, a vocação. Nós estamos no mês vocacional e justamente hoje é o dia dos consagrados, é o dia da Assunção de Maria na igreja celebrada no Brasil, né, vamos dizer assim. Então, é importante a gente lembrar que a vocação, ela vem de Deus, ela é iniciativa de Deus. E Madre Teresa sentiu essa iniciativa de Deus fazendo experiência da doença, fazendo experiência do ambiente do pobre, do sofredor, e Deus tocou-lhe o coração junto a este povo de São José dos Campos. E aqui alguém lhe disse, o padre Henrique de Barros, um grande redentorista, disse, teu lugar é aqui, Dulce. E ela de Dulce tornou-se Madre Maria Teresa de Jesus Eucarístico. Que história belíssima que a irmã Letícia acabou de nos explicar. Com que idade ela faleceu? Ela faleceu aos 71 anos de idade. Doente ficou quanto tempo? Ela, como doença propriamente dita de final de vida, né, foram só 17 dias. Mas ela sempre teve uma fragilidade, vamos dizer assim, física, corporal, por causa dela ter sido tuberculosa, muito sujeita à doença no sentido de fragilidade corporal. Porém, a alma forte, vibrante, dinâmica, que levou a uma heroicidade muito grande das suas virtudes todas. Cada congregação tem sempre uma finalidade, que nós chamamos um carisma específico. Qual é o carisma específico hoje da congregação? O carisma hoje, ele é dinâmico, né? A gente sabe que o Espírito de Deus é dinâmico. O carisma hoje é o mesmo que o Espírito Santo doou à Igreja através de Madre Teresa, de Dom Epaminondas, né? E o centro do carisma da congregação, que Madre Teresa nos deixou, é a Eucaristia.
Então nós somos todas voltadas, centralizadas na Eucaristia. E Madre Teresa nunca arredou o pé, vamos dizer assim, desse aspecto da vida espiritual da Igreja, da liturgia, como centro da liturgia, a missa, a adoração do Santíssimo Sacramento, né? Então a Eucaristia é o centro da nossa vida, porque também ela é vida da Igreja. E Madre Teresa viveu isso sem deixar um minuto, a vida dela inteirinha centralizou a vida na Eucaristia, que beleza, na missa e na adoração. Nós somos adoradoras. Por isso nós trazemos o ostensório, ou seja, o símbolo de que somos adoradoras, né? Embora sejamos missionárias de Maria Imaculada também. Frei Patrício, o senhor se referiu à beatificação, que estamos recolhendo material daqui para frente. A minha pergunta é a seguinte: o senhor, com referência a essa congregação, o senhor tem algum papel também? Referente a essa congregação, eu tenho o papel de ser postulador da causa. Quem é o postulador? É aquele que postura, é aquele que pede. Né? Então, a congregação, ela, depois de ter refletido, ela viu que a Madre Teresa é uma séria candidata para a canonização, para a santidade. Então é necessário que uma pessoa faça os devidos passos e os pedidos para iniciar a causa. Então é o postulador que pede para o senhor bispo depois pergunta ao presbitério, pergunta aos bispos do regional, depois se pede uma carta para a Santa Sé, chamada Aniquilosta, isto é, não tem nada contra. E uma vez que se recebe esta carta, se constitui um tribunal, para que possa se reunir o tribunal e examinar a vida através de uma série de perguntas. Então são convocadas as testemunhas, isto é, aquelas pessoas que tiveram a alegria e a graça de conviver com a pessoa em questão que vai ser apresentada como candidata para a santidade. Então, uma amizade muito grande com a congregação, e depois porque a congregação tem uma espiritualidade de Santa Teresinha do Menino Jesus. Eu sabia que Santa Teresinha, ela saía de qualquer lado, não é? Ela não pode ficar fora. Eu já percebi que Santa Teresinha não podia ficar fora hoje. Não podia ficar fora. Então, principalmente o caminho da pequena via, das pequenas coisas. E é bonito ver, por exemplo, na casa de noviciado das irmãs, que tem um grande claustro, todas as frases de Santa Teresinha bem colocadas. Então, a Madre Teresa também visitou Lisieux e ela está presente numa fotografia perto da estátua na frente do Carmelo de Lisieux com Santa Teresinha. Eu diria que é uma congregação que tem uma espiritualidade carmelitana. Isto muito me alegra, muito me faz feliz, porque Santa Teresinha este fermenta, esta vida nova. Mas aquilo que o Senhor dizia me parece importante, este papel do postulador é o papel, eu quase diria, de perturbar aos outros. Né? Ver que os outros trabalham direito. Afinal, o postulador é aquele que menos trabalha, mas aquele que faz trabalhar. Que coordena o trabalho. Coordena os trabalhos para que possa caminhar. Já nós temos tido o processo da serva de Deus, Madre Maria José, de Jesus, a Carmelita Descalça, filha de Capistrano de Abreu, lá no Rio de Janeiro, e também o processo em Campinas da Mamãe Cecília, fundadora das franciscanas do Coração Imaculado de Maria. E aquilo que é bonito é ver como no Brasil estão surgindo cada vez mais candidatos para a santidade. E o Papa João Paulo II, em Florianópolis, ele dizia: o Brasil necessita de santo. Então vamos descobrir santos para o nosso Brasil. Frei Patrício acabou de nos explicar, primeiramente, o que significa beatificação. É um processo de alguém que teve uma vida com muita santidade, com muitos exemplos maravilhosos e que merece da Igreja um estudo aprofundado. Não quer dizer que só aqueles que são beatificados ou santos é que estão no céu. Toda pessoa que está no céu é um santo. Mas a Igreja escolhe sempre um ou outro, em razão de milagres operados, para dar-lhe o nome de santo ou então de beato. Interrompemos nesse momento esta nossa entrevista e voltaremos logo para um segundo bloco. Frente a frente com Dom Antônio.
Rede Vida, o canal da família, está hoje entrevistando a Madre Geral de uma congregação que se chama Pequenas Missionárias de Maria Imaculada. Também estamos entrevistando, ao mesmo tempo, o Frei Patrício, que é da Ordem Carmelitana Descalça, e também a irmã Simone Santana, que pertence à mesma congregação. No primeiro bloco, nós tratamos de vários aspectos, o que significa uma canonização, como é o seu processo, e também nós entramos numa outra área. Por que estamos aqui reunidos hoje, neste sábado, neste dia 16? Já foi dada uma explicação, porque o processo de beatificação da fundadora dessa congregação vai se iniciar justamente amanhã, dia 17. Mas nós gostaríamos que a nossa Madre Geral, que conhece muito bem a história da sua congregação e da sua fundadora, nos falasse um pouco desse aspecto da espiritualidade da congregação. Muito bem, eu gostaria de completar que se nós somos centralizadas na Eucaristia, nós também temos um outro aspecto. Além de sermos adoradoras da Eucaristia, temos uma hora diária, no mínimo, de adoração do Santíssimo Sacramento exposto pelos sacerdotes. Por que pelos sacerdotes e pela Igreja? Porque a Eucaristia se faz na Igreja através também do ministério do sacerdócio de Jesus, que está presente nos sacerdotes. Então nós nos devotamos ao, vamos dizer assim, ao zelo pela santificação dos sacerdotes na doação completa de nossas vidas, no silêncio, no escondimento do nosso ser. Podemos também até ajudar os sacerdotes naquilo que eles mais precisam, às vezes em suas necessidades materiais ou espirituais. Mas é uma imolação para que eles sejam santos. Em seguida, nós também temos Maria Imaculada, nossa querida Mãe e Rainha, como principal padroeira da congregação, Maria Imaculada. Somos pequenas missionárias de Maria Imaculada. Irmã Vera, é verdade que a irmã fundadora, Teresa, era muito devota dos sacerdotes, que ela rezava muito pelos sacerdotes? É verdade, Dom Mútilo. Madre Teresa, ela nos ensinou a devotar a nossa vida pelos sacerdotes, devotar mesmo. Não é só uma oração simples, não. É um devotamento da vida no sentido de interiormente sermos hóstias imoladas pelos sacerdotes por causa de Jesus e Eucaristia e por causa da Igreja de Jesus Cristo. A todos aqueles que estão nos ouvindo neste momento e nos vendo também nesta televisão, um apelo importante. Nós precisamos rezar pelo aumento de vocações sacerdotais e religiosas no nosso Brasil. Os sacerdotes do Brasil somos muito poucos, 14.680, para toda uma população de 150 milhões de habitantes. Há muita gente que, penso eu, que às vezes muda de religião, não é por má vontade, não. É por falta de ter esclarecimento mais profundo da nossa religião. Por quê? Porque não é possível um sacerdote, numa paróquia com 20, 30 mil pessoas, atender a tudo. Hoje, é claro, estão surgindo as comunidades de base, em que o padre vai coordenando essas pequeninas comunidades. Mas o apelo que eu faço nesse instante é que rezem pelos sacerdotes, para que nós possamos, de fato, viver o ideal que nós abraçamos. Isso é tão importante na nossa vida. Mas, o Frei Patrício, o senhor que conhece muito bem a vida de Madre Teresa, cujo processo o senhor está começando agora a orientar, eu perguntaria ao senhor, ela também teve um ideal missionário? Antes de tudo, eu agradeço por esta pergunta. Eu diria que conheço relativamente bem a vida da Madre Teresa e escrevi este livro para poder apresentar ao público a vida, a espiritualidade de Madre Maria Teresa. A grandeza dela é um pouquinho, eu diria, um segredo da mesma Santa Teresinha do Menino Jesus. A oração e, ao mesmo tempo, o sacrifício. Ser missionária para ela, como diz o mesmo nome que deu à congregação, pequena missionária.
Então, dentro do mesmo nome, tem esta característica da missionalidade. Enviados a quem? Madre Teresa entendia que este envio era a Igreja Universal, evidentemente, mas principalmente as pessoas mais necessitadas, que eram, naquele tempo, os doentes de tuberculose, que eram marginalizados na família, marginalizados na sociedade, que viviam numa promiscuidade muito grande. Ela tentou colocar no coração das pessoas doentes, principalmente a esperança. E é nesta esperança que a vida foi ressurgindo profundamente. Aliás, é bom dizer que ainda vivem muitas irmãs que foram doentes de tuberculose e que, uma vez que venceram a doença, ela foram acolhida pela mesma Madre Teresa dentro da congregação. E depois também está o aspecto da missionalidade escondida, silenciosa, de oração pela igreja, pelo sacerdote, por todas as pessoas que devem dar este grande testemunho de fidelidade a Jesus. Madre Teresa, sem dúvida, nesse fim do segundo milênio e no terceiro milênio, tem uma mensagem muito importante. Me parece que esta, estarmos atentos a todo tipo de sofrimento da humanidade, levando uma mensagem de esperança, mas também uma mensagem humana. Eu terminaria este aspecto, se o senhor me permitir, colocando em evidência esse aspecto. A Madre Teresa era muito humana, cheia de ternura, de bondade. E nós sabemos como a humanidade nos faz perceber melhor o amor de Deus na nossa vida. Um Deus que se faz carne, um Deus que se faz vida em Jesus, que se aproxima às pessoas que sofrem. Eu creio, não sou biblista, mas que 80% das pessoas do Evangelho que se aproximam de Jesus são pessoas que sofrem ou no corpo ou no espírito. E Jesus a todos deu o amor. Irmã Simone, a congregação nasceu em São José dos Campos, não é? E como uma árvore, ela foi depois abrindo os seus ramos. Essa congregação encontra-se também em outros lugares do estado de São Paulo? Encontra-se. Nós temos várias casas, assim, temos 2 casas no exterior, né, em Portugal, temos várias comunidades em Santa Catarina, em Minas Gerais, em vários lugares no estado de São Paulo, né, no interior, no litoral de São Paulo, e Rio de Janeiro também, no estado do Rio de Janeiro, temos algumas comunidades. Em Portugal? Em Portugal temos 2, uma em Vendos, uma pequena aldeia de Portugal, e uma em Lisboa. São 2 pensionatos para idosos. São só essas 2 casas no exterior? Só. As outras todas estão espalhadas pelo Brasil? Todas estão espalhadas pelo Brasil, em rincões, ou nas cidades maiores, mas sempre atendendo o doente, o pobre, a criança carente, o idoso necessitado de carinho, de afeto, de amor, os jovens e também nas pastorais, na parte de seminários também, por causa dos sacerdotes, né? E aos bispos ajudamos o quanto podemos, né, na nossa limitação. Então nós fazemos o que a igreja precisa, mas especificamente, no caso, os doentes, as crianças carentes, os idosos, os mais pobres, os jovens. Enfim. Existe alguma casa de sacerdotes idosos que as senhoras cuidam também? Existe. Nós temos algumas casas nas quais nós atendemos padres idosos. Eu até lembro, o senhor conhece a Casa do Clero em Brasília? Conheço. Nós tomamos a administração em parte, né, da parte doméstica da casa. Nós cuidamos ali dos sacerdotes, dos bispos e sacerdotes que chegam ali. Em São José dos Campos nós temos, na Casa do Noviciado, nós temos 2 casas onde nós acolhemos sacerdotes cansados, que precisam de um descanso, de se refazer de uma cirurgia, né, assim, de passagem. E nos nossos hospitais, onde temos 10 hospitais pelo Brasil afora, nós sempre acolhemos os sacerdotes doentes, carentes, necessitados de ajuda, como falei, espiritual ou material. Nossas casas são sempre abertas para acolher os ministros de Deus. Que beleza, que testemunho maravilhoso que nós estamos ouvindo desta congregação das pequenas missionárias de Maria Imaculada. Como que elas olham para os sacerdotes, principalmente aqueles os mais necessitados, no final de sua vida, ou que estão passando por um estado de doença,
e assim por diante. É uma grande caridade cristã que nós estamos tendo. Frei Patrício, os bispos do Brasil também apoiaram esta beatificação de Madre Teresa. Eu apoiei. Quando foi a ocasião, eu assinei com muito gosto, com muito prazer, depois de ter lido a sua biografia. Eu lhe agradeço pelo seu apoio. Eu gostaria, antes de responder à pergunta, citar uma frase da Madre Teresa sobre o sacerdote. Ela diz: a pequena missionária dá sua vida pelo sacerdote, e de todo sujeito ela trabalha, e de todas essas maneiras ela se dedica. No silêncio de sua vida de sacrifício, se entrega à Eucaristia pelo sacerdote. São palavras da Madre que nos fazem perceber este carinho, este amor por todos nós que somos padres, que precisamos desta ajuda e desta certeza que alguém reza por nós, nos acompanha. E respondendo à pergunta do senhor, eu diria que a maioria dos senhores bispos do Brasil não somente assinou, mas depois enviou carta. E há cartas lindas, de testemunho, principalmente dos senhores bispos, onde tem as casas irmãs. Mas também de outros bispos, carta onde apoia, onde incentiva. E tem uma carta, por exemplo, que não posso deixar de citar, de Dom Paulo Evaristo Arne, que ele apoia, e ele mesmo mandou a carta para a Sagrada Congregação, esta cópia, para que a Sagrada Congregação estude, aprofunde e dê o apoio para esta causa de canonização tão importante da Madre Teresa. É claro que a vida da Madre Teresa é uma palavra de Deus que Deus nos dirige para todos nós. E saber que alguém, humanos como nós, com os defeitos que a gente também tem, soube vencer tudo e chegar a viver com autenticidade o Evangelho, é um estímulo para ser santo. Santo Agostinho dizia: se eles e elas conseguiram ser santos, porque também eu não posso ser santo. Belíssima frase de Santo Agostinho. E o mesmo Santo Agostinho, quando falava quem é o padre, em 2 palavras ele explicou: Homo Dei. Padre é um homem, como todos os outros homens. Deus o escolheu, deu-lhe também, através da igreja, muitos poderes para tornar-se um homem de Deus. Aqui que nós estamos vendo o grande papel do padre na sociedade. Ele deve ser o continuador de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a gente fala num sacerdote, a gente usa certos termos dos santos padres. É o embaixador de Cristo, é o ministro de Cristo. Ora, os embaixadores, os ministros, eles ficam por um pouco de tempo no seu mandato. O sacerdote, uma vez que é padre, in eterno, sempre é padre, eternamente é padre. Daí a nossa grande confusão. Escolhidos para um cargo tão alto, nós somos indignos de exercitá-lo. É por isso que nós pedimos a todos: rezem pelos sacerdotes. Nós precisamos muito e muito. Dizia Santo Efrem que o sacerdote é uma coisa extraordinária. Ele até falava o seguinte: miraculum est stupendum. É um milagre o sacerdócio dentro da igreja, que o Cristo quis colocá-lo num papel tão grande para continuar a mesma obra, a obra do Pai. Mas vamos, neste momento, interromper mais uma vez a nossa entrevista para continuarmos num terceiro bloco. Frente a frente com Dom Antônio. Redimindo o Canal da Família, nesta entrevista de frente a frente, está conversando com 2 religiosas que estão aqui presentes. Elas 2 pertencem à congregação Pequenas Missionárias de Maria Imaculada, com sede em São José dos Campos. Aqui se encontra a Madre Geral, Madre Letícia, e também a irmã Simone. E bem no meio, o Frei Patrício, que já é tão conhecido. Mas, Madre, nós estamos conversando sobre a beatificação da fundadora Madre Teresa.
O que a senhora podia nos falar ainda mais? Só para que trouxe um quadro para nos falar alguma coisa sobre ela. Realmente, Dom Mútulo, a gente trouxe um cartaz, né, que foi divulgado em todas as nossas casas, né, na nossa diocese, nas paróquias. Convidamos várias pessoas para participar do evento que vai ocorrer amanhã, dia 17 de agosto, na Igreja São Dimas, em São José dos Campos, que é a abertura do processo de canonização da nossa fundadora, que ocorrerá logo após a missa das 19h30. E nós convidamos a todos para, com essa alegria nossa de levar ao mundo a heroicidade das virtudes desta pessoa tão amada e querida, que é Madre Teresa, nós gostaríamos ainda de dizer que, podendo notar no cartaz a grande alegria que ela manifesta no seu sorriso, porque a alegria, ela é característica de quem ama a Eucaristia, de quem vive imolada num sorriso heróico diante do sofrimento, diante das lutas que o mundo de hoje apresenta para o povo de Deus e para nós também, no campo da saúde, no campo dos idosos, das dificuldades sociais pelas quais nós passamos. Então aqui está o cartaz convidando, vamos celebrar juntos a abertura do processo de canonização de Madre Maria Teresa de Jesus Eucarístico, Igreja São Dimas, dia 17 de agosto de 1997, horário 19h30. O celebrante da missa que vai anteceder a abertura do processo é o nosso querido bispo Dom Nelson Westrup. E a nossa querida fundadora manifesta uma fisionomia alegre, embora ocultando neste sorriso a imolação com a Eucaristia, com a Igreja, porque sem alegria também não adianta, nós não seremos santos se não formos alegres. Frei Patrício, só podia dar uma explicação? Nós adoramos imagens, nós adoramos os santos. Agradeço por esta pergunta, por essa oportunidade que a gente pode ter para esclarecer a todos os nossos irmãos católicos e também aos outros nossos irmãos cristãos que jamais a Igreja adorou as imagens. Simplesmente os santos são amigos de Deus e nossos amigos. E nós prestamos a ele uma veneração muito grande porque são nosso modelo. Em todas as sociedades, em todas as situações, tem sempre os heróis. A sociedade civil tem seu herói, Tiradentes, Duca de Caxias, em outros países tem outro. Assim a Igreja vai recolhendo as provas e vai também apresentando como estímulo, como motivo de ajuda os que viveram e as que viveram com maior intensidade o Evangelho de Jesus Cristo. É claro que a santidade do santo não ofusca em nada a santidade de Jesus, porque Jesus é o único santo, é o sumo e eterno sacerdote, é o eterno Filho de Deus que veio habitar conosco, mas o santo revela esta mesma divindade. Eu, quando falo disso, eu gosto muito de fazer referência a um texto bíblico, que é o capítulo 15 do Evangelho de João. Cristo é a videira, nós somos os ramos. Unidos a Ele, nós produzimos fruto. Esse fruto é a santidade, essas obras boas que nós temos, que podemos realizar. E sem Ele, como diz Jesus, nada nós podemos fazer. Oxalá que toda a igreja, que toda a comunidade eclesial, que toda a diocese possa encontrar não somente sacerdote, religioso, mas também leigos, que possa ser apresentado como modelo de santidade. Quando a gente fala essa palavra santidade, devemos entendê-la como modelo de vivência autenticamente evangélica. Então, meus irmãos crentes, meus irmãos que têm outra visão sobre o santo, eu gostaria de deixar claro para todos nós que jamais nós adoramos as imagens. A imagem é simplesmente o reflexo da bondade de Deus nestas pessoas que nós chamamos de santos e que foram tão amigos de Deus e tão amigo nosso que agora no céu intercedem e rezam por nós. Frei Patrício, nós estamos este ano celebrando o centenário da morte de Santa Teresinha. Haverá qualquer coisa de importante no mês de
outubro, com referência a ela. E ouvimos também dizer que a urna de Santa Teresinha virá ao Brasil. Essa notícia é verdadeira ou é hipotética? Não só é verdadeira, é verdadeirissimamente verdadeira, não é? É a coisa mais bonita que mais de 80 bispos, senhores bispos, pediram. Eu pedi também. Para que a urna das relíquias de Santa Teresinha visite as dioceses, deixando este rastro de simplicidade, de bondade, de amor. E nós sabemos como a Igreja, proclamando Santa Teresinha, doutora da Igreja, dá para ela este magistério e esta força de ensino e de amor. Haverá acontecimentos grandes. E eu acho que, como ano passado, o Dom Mútulo, na Rede Vida, celebrou a missa tão bonita de abertura, nós vamos também celebrar uma missa tão bonita de encerramento lá com a Rede Vida e outros acontecimentos, porque, na verdade, Santa Teresinha é uma santa diferente. É diferente por quê? Porque ela soube viver com intensidade o amor. E este amor, quando ela diz, na igreja, minha mãe, serei o amor. Eu agradeço desde já todo o apoio que Dom Mútulo e a Rede Vida tem dado para este centenário de Santa Teresinha do Menino Jesus. Que Santa Teresinha faça chover uma chuva bem forte e rosa sobre a Rede Vida, sobre Dom Mútulo e principalmente sobre as famílias, porque Teresinha é fruto de uma família cristã. Nós devemos, meus irmãos, recolocar Deus na família. Aí nós encontraremos a verdadeira felicidade. Irmã Simone, a senhora que na congregação trabalha na linha de formação, há muitas vocações na sua congregação? Atualmente há muitas noviças também? Graças a Deus nós estamos assim com um número bom de vocações. Nós temos 26 noviças, né? E entre postulantes e aspirantes nós estamos com um grupo de 18 jovens. E temos também um grupo grande de junioristas. Só no primeiro ano temos 17 junioristas, creio que ao todo são cerca de 50 junioristas. Um grupo jovem, um grupo bem animado, assim, bem disposto a seguir os caminhos, né, que a Madre Teresa indicou para a gente. Esse é o caminho primeiro de todo bispo também, com referência aos sacerdotes. Com a graça de Deus, na minha diocese de Botucatu, nós estamos atualmente com 48 seminaristas. E já estou ordenando todos os anos 3 padres. 2, 3 padres. 2, 3 padres. É uma grande bênção. Isso se deve muito ao trabalho dos meus sacerdotes e ao povo que está compreendendo perfeitamente o que significa a pastoral vocacional e está trabalhando tanto e tanto neste sentido. Irmã, a senhora pretende abrir novas casas? Há perspectivas de abertura de novas casas? Dom Mútulo, certamente que talvez a médio prazo, a longo prazo, a gente tem muita vontade de dilatar bastante a ação missionária nossa, né? Então, estamos com um grande número de formandas, né, de pessoal jovem. E o pessoal jovem, ele precisa ser formado, precisa estudar, claro, né? Então, eu não posso dizer para o senhor que vamos abrir novas casas de agora, né, a curto prazo, mas nós temos em vista uma meta missionária, né? E porque também a sociedade de hoje nos pede, né? Nos solicita, né? Para os serviços, principalmente aos mais pobres, aos mais abandonados da sociedade. Madre Geral, a senhora nos está falando que amanhã começa justamente o processo de beatificação. E o Frei Patrício nos falou que ele está coordenando esse trabalho como postulador. Eu pergunto, todo esse material que colhido, ele já foi enviado a Roma ou vai ser enviado agora a Roma? Dom Mútulo, com a abertura do processo de canonização, nós estamos iniciando, então, vamos dizer assim, nós estamos recolhendo, né, tudo que nós podemos sobre a fundadora Madre Teresa. Então, ainda não é o momento de se enviar a Roma, né? A abertura do processo vai acontecer agora em nível de diocese apenas, né? Então, quando terminar o processo em nível de diocese, então que estaremos com todo o material da congregação, toda a história, nós estamos levantando toda a vida, a pessoa, as virtudes de Madre Teresa, seus escritos,
Ela deixou muitos escritos, muita formação de próprio punho, de própria voz. Nós temos a formação dela ainda na voz dela, gravada fitas de 30, 35 anos, né? Nítidas, né? Isso é um material muito bom. Então existe um trabalho de se compilar, de se restaurar as coisas dela, o material, para mostrar que ela é uma pessoa humana, né? E que tem bastante coisa que a gente precisa reunir. Estamos reunindo. E ao lado disso, inicia-se também o tribunal com as testemunhas. Então, depois disso é que então o material irá para Roma. Aí lá haverá um postulador em Roma para o processo. Eu penso que nessa entrevista ficou muito claro tudo isso que se falou. Primeiro, nós estamos trabalhando para a beatificação de Madre Teresa, fundadora das pequenas Missionárias de Maria Imaculada, juntamente com o bispo de Taubaté, que foi o primeiro, chamado D. Epaminondas. Também o Frei Patrício nos deu uma explicação o que significa um postulador, e ele é postulador não somente dessa congregação, mas de outras também, aos quais ele se referiu. Nós pudemos ver nessa entrevista que esta madre, ela teve um grande objetivo, uma grande finalidade, o que nós diríamos até um grande carisma. Olhar para os pobres, olhar para os doentes, olhar para os sacerdotes, rezar e principalmente uma formação toda eucarística. Tanto é que a Madre Gelada explicou que o Santíssimo fica exposto e uma hora de adoração se encontram elas e nessa atitude rezando, e rezando, é claro, pelas necessidades do mundo todo, da igreja, das pessoas que se recomendam às nossas orações. Mas, Frei Patrício, o senhor também tem um trabalho muito grande como a congregação italiana Ancelle de Santa Teresa de Jesus Bambino. É verdade isto? Sim, são irmãs muito queridas ao meu coração, também ao coração do Senhor, tanto os bispos, as servas de Santa Teresinha do Menino Jesus, uma congregação italiana que atualmente tem 4 casas aqui no Brasil, uma na Bahia, em Barreto, uma em São Sebastião e outra numa Cajubi. E faz um trabalho muito bom de transmitir para o povo esta espiritualidade de Santa Teresa do Menino Jesus. Então é claro que esta vocação de Santa Teresinha une muito todos aqueles que têm esta espiritualidade e principalmente nós carmelitas. Então é uma congregação muito querida ao meu coração, uma congregação que trabalha muito nesta linha de difusão da espiritualidade. Nessa entrevista, e já estamos caminhando para o fim, faço questão também de insistir mais uma vez que a nossa Rede Vida vai estar ao ar acompanhando todos os passos do nosso Papa aqui no Brasil, quando ele vier aqui, em outubro, do dia 2 ao dia 5. A Rede Vida, durante 24 horas, vai jogar ao ar, levar a todos os brasileiros justamente o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Por isso que nós dizemos que Rede Vida, que é o canal da família, não pretende disputar nada com ninguém. Nós somos pequeninos, reconhecemos, mas o que a gente quer é que Rede Vida leve vida a todo o povo brasileiro. De que maneira? Evangelizando. Evangelizando de que modo? Primeiramente informando e segundo formando a todos. Eu agradeço a presença de todos eles que aqui estiveram nesta Rede Vida e daqui a uma semana voltaremos para mais um programa Frente a Frente.